Irmãos, vamos continuar então com os 10 mandamentos e à medida que eu tenho vindo a ler e a pensar um pouco mais sobre esta questão, Deus, ontem eu estava numa outra igreja, não falando sobre os 10 mandamentos, mas falando sobre um outro tema e falando para um irmão que muitas vezes Deus nos confronta com aquilo que nós vamos ensinar. E às vezes nós estamos a falar mais, a pregar mais para nós mesmos do que para aqueles que estão nos ouvindo. E a palavra de Deus muitas vezes, essa é uma das funções também da palavra de Deus, é cutucar o nosso coração e mostrar realmente se nós estamos onde deveríamos estar ou se ainda estamos muito aquém daquilo que o Senhor pede de nós a cada dia. Talvez uma pergunta que surge aqui logo no início é: será que Deus realmente é o Senhor das nossas vidas? Será que Deus realmente é o Senhor das nossas vidas? Ou existem em nosso coração outros ídolos que povoam os nossos pensamentos, o nosso coração, que andam por aqui e saem e depois vêm outros? E será que Deus realmente é o nosso Senhor? Eu falei a semana passada, irmãos, o grande drama de Israel até aos dias de hoje é que Deus disse: eu sou o Senhor, obedeçam-me, sigam-me. E o povo de Israel sempre foi na direção contrária, até aos dias de hoje. E nós vemos os resultados disso. E nós também, como filhos de Deus, irmãos, tendo o conhecimento da palavra de Deus e conhecendo esse Deus que se manifestou ao povo judeu e continua se manifestando de forma miraculosa, que se manifestou a nós, será que Ele realmente tem sido o nosso Senhor? E vai além daquilo que muitas vezes nós cantamos ou declamamos. E hoje nós vamos então ver o primeiro, que está em Êxodo, conforme nós vimos, no capítulo 20. Eu não coloquei ali o capítulo. Coloquei, ok, está no fim. Os dois primeiros que dizem: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Irmãos, às vezes eu fico pensando como é que o povo de Israel, depois de ver aquilo que viu, a forma miraculosa como Deus os tirou do Egito, em resposta ao seu clamor, durante 400 e muitos anos, eles pedindo que Deus cumprisse a promessa que havia feito a Abraão. Como é que depois de eles verem tudo aquilo que Deus foi fazendo, eles caem na idolatria pura? Irmãos, apesar de nós conhecermos o Senhor, há este perigo e de vermos os milagres que Deus tem operado na nossa vida. O maior deles é a salvação das nossas almas. Nós estamos aqui como salvos. Eu sei que estou a falar para um grupo de pessoas que penso pelo aquilo que vos conheço, que todos são filhos de Deus, todos são irmãos em Cristo. E nós às vezes pensamos como é que nós, que ouvimos a voz do Senhor vez após vez, que vemos os exemplos negativos que vêm da desobediência à voz de Deus, às vezes ainda insistimos em tentar fazer a nossa própria vontade, em cultivarmos os nossos próprios ídolos, às vezes ídolos muito subtis, nós nem nos apercebemos, mas que ocupam um lugar que a Deus pertence. E na palavra de Deus, nós vemos que Deus, Ele se dá a conhecer, mas Ele também requer de nós a responsabilidade da forma como nós reagimos a este conhecimento que Ele traz de si mesmo. Explicar Deus, nós já temos falado disso muitas vezes, irmãos certamente já ouviram e falaram também. Explicar Deus é impossível. Deus se revela, nós conhecemos um pouco de quem o Senhor é, mas a nossa mente está muito longe daquilo que Deus realmente é em todo o seu ser. E eu gostava de ver, irmãos, relembrando este Deus que se manifesta a cada um de nós, que é o nosso Deus. Ele é o Deus ímpar, ou seja, não há outro Deus igual a Deus, o Senhor dos céus e da terra. O verdadeiro Deus é santo e é Espírito. Então Deus está, conforme nós vimos já na semana passada, em todo lugar. Deus é um Deus santo e Deus pede de nós santidade.
Porque nós, perante Deus, e isso é um dos mistérios que eu carrego ao longo da minha existência e um dia entenderei completamente, Deus nos vê santos através de Cristo. Nós olhamos para nós mesmos e pensamos como Deus, que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, me vê. Porque Ele diz que nos vê santos, mas Ele nos chama a ter essa vida de santidade. Em Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45, nós vemos o seguinte: porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Santo, separado, único. É um Deus que não tem, conforme eu já disse, irmãos, igual. E nós sabemos disso. Eu não estou a falar para leigos das Escrituras. Mas esse é o nosso Deus. Irmãos, nós devemos ter um coração tremendamente grato ao Senhor, porque Deus nos chama a viver vidas santas e Deus nos capacita para que isso possa acontecer. É uma luta? É. Eu, de cima dos meus 68 anos, muitas vezes olho e digo: Senhor, como é que o Senhor ainda vinha no caminho, vinha ouvir alguns cânticos e vinha dizer: Senhor, como é que o Senhor tem sido tão paciente comigo? Como é que o Senhor tem permitido tanta coisa e tem-me perdoado, tem-me levantado, tem-me carregado aos ombros, tem-me permitido continuar de servindo, apesar das minhas imperfeições e limitações. Deus é santo. Irmãos, nós agora vemos como que por um véu, né? Essa santidade de que a palavra de Deus fala. Mas um dia nós veremos face a face e entenderemos plenamente aquilo que Deus realmente diz na sua palavra. E nós também estaremos com eles, libertos deste corpo de pecado. Então, quando Deus fala para o povo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, Ele fala para cada um de nós, Berto, né? Luís, cada irmão, cada irmã: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Em João 4,24 diz que Deus é Espírito e importa que os adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito e importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. Um dos grandes argumentos das pessoas com quando nós vamos falar com elas, e elas: onde está Deus? E a gente diz: Deus é Espírito. Como Deus é Espírito? Então, nunca viste Deus? Não. Eu vejo a manifestação de Deus em tudo aquilo que Ele criou e na minha própria vida. Mas Deus é Espírito. Mais uma vez, irmãos, é algo que nós não conseguimos ainda entender com a nossa mente finita. Como Deus é Espírito? Mas Deus não se vê, não se consegue ver. Sim, Deus se vê, Deus se manifesta através da sua palavra, de forma particular para cada um de nós, mas também através de tudo aquilo que Ele criou, os céus, a terra, tudo aquilo que os nossos olhos podem contemplar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Quão grande é o Senhor e quão pequenos nós somos. Eu ouvi uma música do grupo Meireles, que é um grupo que eu gosto muito. Eu sei que é um nome estranho para quem nunca ouviu, mas em que ele fala do amor de Deus que cai sobre uma gota no imenso oceano, né? Falando da sua própria vida em comparação com aquilo que é o mar. O teu amor me alcançou, né? Eu, uma gota no meio do mar. E é isso, irmãos. Nós olhamos para a imensidão daquilo que Deus criou e olhamos para nós, né? E dizemos: como é que Deus olhou para mim, né? Como é que Deus veio ao nosso encontro? Eu sou o Senhor teu Deus. Mas não só isso, irmãos, Ele também é o Deus que as Escrituras proclamam. A palavra de Deus é o livro mais precioso que nós podemos ter nas mãos. Deus nos deixou este manual de vida que nos ensina e que nos dá a conhecê-lo e também nos ensina como viver essa vida, reconhecendo que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. As Escrituras assumem a existência de Deus desde o seu início, né? Nós que conhecemos o livro de Gênesis, o que é que nós lemos lá no início? No princípio criou Deus. Não foi o Big Bang, né? Não foi o acaso, foi Deus. Deus criou
no princípio todas as coisas. Todas as coisas. E mais uma vez, às vezes eu paro, né, e penso, Deus, é que nós não conhecemos, vou ser bonzinho, talvez 1/10 daquilo que Deus criou, né? Deus criou muitas outras coisas que nós não vemos, que estão fora do nosso alcance. Deus criou cada uma dessas coisas. E, irmãos, quando nós olhamos para a perfeição da criação de Deus, né, nós dizemos, uau, né? Como é que... tinha um grande amigo meu que já está com o senhor, Adalto Lourenço José, que foi um cientista conhecido e um defensor do criacionismo, e ele dizia muitas vezes, olha, é mais difícil para mim crer na evolução do que crer na criação. Porque crer que as coisas evoluíram do nada é loucura. Agora, crer que alguém criou é natural. Então, se nós existimos a criação de um criador para tudo aquilo que nós muitas vezes manejamos e vemos, e às vezes coisas simples, como é que nós não podemos crer num Deus que criou todas as coisas? No princípio criou Deus os céus e a terra. A convicção da existência de Deus é inata no coração do homem. Por muito que as pessoas digam, e já tive vários olhando nos meus olhos e dizendo, eu não creio em Deus, Deus não existe. E eu muitas vezes olho para elas e digo, eu sei que tu não acreditas nisso. Se tu acreditasses nisso, não estavas nem a discutir esse tema comigo, né? Passavas à frente. Porque, não sei se já repararam, irmãos, mas os ateus discutem a não existência de Deus. Agora, se eu creio que uma coisa não existe, para que é que eu vou perder o meu tempo a tentar convencer alguém de que essa coisa não existe? Porquê? Porque Deus, Ele é... nós entendemos que existe um Deus, mesmo que o neguemos. Deus nos cria, Deus nos criou, Deus nos dá uma alma que pensa, que raciocina e que sabe que existe alguma coisa além do físico. E isso é aquilo que a palavra de Deus fala, que a nossa alma diz honesto em seu coração, não há Deus, né? O Salmo 14:1a diz, né? Diz o louco, não há Deus. Muitas vezes tentando fugir daquilo que sentem, da revelação de Deus e que os incomoda. Em terceiro lugar, o Deus que a criação demonstra, né? Romanos 1 é um capítulo tremendo porque ele confronta o homem com o seu pecado e com a sua responsabilidade total por ignorar a manifestação de Deus, ignorar que Deus é o Senhor e o preço que eles irão pagar por isso. Eu vou ler apenas parte dessa passagem, mas que os irmãos conhecem muito bem. Capítulo 1, versículo 19 até ao 22. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mais uma vez aqui, irmãos, a revelação, né, de forma muito sintética, mas muito profunda, de que Deus se manifesta a todos. O homem é indesculpável diante de Deus. E mesmo tendo essa manifestação de Deus, o homem voluntariamente nega esse Deus. Então, irmãos, quando nós vemos este primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de ti. É Deus dizendo, olha, este tema é muito sério. Não só para tu que não conheces Jesus, não conheces Deus, não és uma pessoa salva, mas também para nós que estamos aqui nesta noite, que sendo filhos de Deus, devemos ser confrontados com essa realidade. Será que Deus é o nosso Senhor? Ele é o Senhor de tudo e de todos. Tudo está debaixo do seu poder, da sua soberania. Mas será que Ele é o Senhor da minha vida? Será que eu vivo pensando nisso todos os dias? Será que eu oro e digo, Senhor, por favor, olha,
arranca de mim este ídolo e aquela coisa, Senhor, eu quero que realmente ser teu. Eu não quero estar me encurvando perante outros deuses. O seu coração se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Em quarto lugar, o Deus que a fé descobre, né? Este Deus que diz eu sou o Senhor, é um Deus que se manifesta e que abre o nosso entendimento também, porque se não fosse Ele abrir o nosso entendimento, irmãos, nós nunca iríamos entender esse Deus poderoso, esse Deus que é o Senhor de tudo e de todos. Efésios 1, versículos 15 até o 18 diz: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Deus abre os vossos olhos para que vocês entendam. Então, irmãos, nós temos a consciência plena de que Deus se manifesta a cada um de nós, abre o nosso entendimento, coloca em si o nosso espírito para que nós entendamos as verdades espirituais e nós reconheçamos que Deus, como Senhor, Ele quer também ser o governador, o dono da nossa vida. Mas Ele nos deixa a liberdade de escolha, com todos os benefícios ou consequências que isso poderá trazer para a nossa vida. Não vou mencionar novamente Romanos 12, 1 e 2, mas está lá, não é? Olha, você quer ter uma vida realmente feliz e realizada, não isenta de problemas? Conhece Deus, renova a tua mente, sacrifica-te para que isso aconteça. Irmãos, Paulo aqui estava trazendo a esses irmãos também, expressando a sua alegria de ouvir sobre a fé que eles tinham, né? E a forma como eles estavam manifestando essa fé também aos outros. Irmãos, será que as pessoas veem isso em nós? Essa segurança, esse reconhecimento de que tudo quanto nos acontece está debaixo desse plano maior de Deus, o Deus que diz, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus. 1 Pedro 5, 10 diz, e o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Irmãos, é um caminho a percorrer, não é? Não é algo que acontece assim. Eu gostaria que fosse, no dia em que o Senhor me salvou, que Ele tivesse transformado a minha vida por completo e eu não tivesse mais as lutas que tenho enfrentado há 50 anos. As lutas que muitas vezes vêm através do olhar, através do pensamento, através do ouvir, através do caminhar, através das provações, através de muitas formas. Porque nós sabemos, irmãos, que nós estamos numa guerra espiritual e assim como o povo de Israel arrastou os ídolos do Egito com eles em direção à terra prometida, trouxeram aquela idolatria que tinham visto da parte do povo que os dominava, e à primeira oportunidade, quando Moisés sobe para receber as tábuas da lei, ele não sabia que ia a isso, mas ele foi lá para isso, eles caem na idolatria novamente. Deus se esqueceu, afinal Deus não está mais connosco, vamos novamente aqui criar os nossos ídolos e vamos adorar esses ídolos. Irmãos, nós corremos o mesmo perigo de olharmos para as coisas que são visíveis, né? As coisas que aparentemente nos dão segurança, e esquecer que Deus é o Senhor. Deus quer ser o Senhor. Deus quer que nós o sigamos. Porque Ele, assim como Ele prometeu para o povo bênção, Ele promete para cada um de nós também. Em quinto lugar, irmãos, é um mandamento necessário, né? Eu vou ler aquele texto que está em Êxodo, capítulo 32, versículo 1 a 6, que fala da idolatria exatamente do povo. Êxodo 32, 1 a 6, que diz, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós,
Porque quanto a este Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro em um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Irmãos, que mistura, não é? O mesmo povo que dizia Deus é o Senhor, cai na idolatria, né? E diz: esse Deus nos esqueceu. Então vamos nós fazer o nosso próprio Deus. E vamos pedir que esse próprio Deus nos conduza até à terra prometida. Que loucura! Mas irmãos, será que às vezes nós não temos este tipo de atitude? Tentando tomar a iniciativa de fazer algo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Esquecendo aquilo que Deus tem feito. Este é um mandamento para nós. Este é um mandamento necessário para cada um de nós. Eu sou o Senhor teu Deus. Berto, eu sou o Senhor teu Deus. Irmãos, como eu luto com isto todos os dias, de reconhecer que o Senhor realmente é o meu Deus e que eu devo me despojar de tudo aquilo que são falsos deuses. Não são estes bezerros de ouro, mas são outras coisas que tiram o meu tempo, o meu descanso, o meu pensamento, a minha energia, muitas vezes, que devia ser do Senhor, por correr atrás de outras coisas e não olhar para o Senhor quando Ele me chama a olhar para Ele. E em sexto e último lugar, irmãos, o mandamento de Deus para hoje, não é? A gente às vezes ouve muito: isso era lá no Antigo Testamento, não é? Depois há um grupo que diz: isso era lá no Evangelho do Reino, agora já não é para nós. E há essas confusões todas, irmãos. A Bíblia é única do Gênesis ao Apocalipse. Ainda que nós vejamos situações diferentes, Deus agindo de formas diferentes, conforme a necessidade que havia, Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo. E os princípios da palavra de Deus são exatamente os mesmos. E são tão atuais como eram há 2000 anos atrás, há 3000 anos atrás, há 4000 anos atrás. São atuais. Deus é o Senhor. Não há discussão acerca disso. Então, irmãos, este mandamento é atual e é para cada um de nós hoje que estamos aqui. E que nós possamos, irmãos, clamar ao Senhor e dizer: Senhor, ajuda-me nas minhas fragilidades. Senhor, ajuda-me para que Tu sejas realmente o Senhor da minha vida. A melhor maneira de ensinar aos outros, a começar pelos nossos filhos, o quanto Deus ama-nos e o quanto nós devemos amá-lo, é através não só das nossas palavras, mas também das nossas vidas. Nós seremos sempre o melhor exemplo ou não desse amor para com o único Deus vivo e verdadeiro. Nós pais, nós avós, nós filhos, nós. E será que nós temos sido, irmãos? Será que nós temos tido essa identidade perante aqueles que de perto connosco convivem? Será que eles estão aprendendo a amar o Senhor porque eles veem o amor que nós temos por Ele? 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3 diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos do Deus Altíssimo. Eu e você, nós somos filhos de Deus. E conforme esta passagem disse, irmãos,
Nós ainda não o conhecemos por completo, nós ainda não somos aquilo que um dia seremos quando estivermos na glória, mas nós estamos indo ao encontro desse Deus. Esse Deus que nos ama, esse Deus que tem a nossa vida nas suas mãos, esse Deus que não permite que nada aconteça, que Ele já não tenha conhecimento. Ele age. Ele é o Deus que nos traz segurança. Ele é o Deus que nos tira o medo da morte e de falar sobre ela. Esse é o nosso Deus. Irmãos, como nós, nos dias que vivemos, nós precisamos de olhar para o Senhor e reconhecer que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. E finalmente, irmãos, terminaria também uma passagem em 1 João, capítulo 5, versículo 1 a 3, que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Creres é confessar que Jesus é o Senhor. E eu quero crer, irmãos, mais uma vez, pela graça de Deus, todos nós um dia, como eu tenho isso na minha memória, né? Já lá vão 50 anos, mas eu lembro exatamente do dia em que lá em Estarreja, no meu quarto, ouvindo uma música que falava sobre a nossa condição como pecadores e aquilo que o Senhor Jesus tinha feito. Eu dobrei os meus joelhos ali no meu quarto e eu confessei Jesus como Senhor. Eu disse: Senhor, perdoa-me. Nunca mais esqueço esse dia. Podia até ter esquecido, mas eu lembro, porque foi o dia que marcou a minha existência. Dali para a frente, esse Berto que estava condenado ao inferno passou a viver uma vida não de santidade total, porque as lutas têm sido tremendas. Santo sim diante de Deus, mas caindo vez após vez, mas agora com a certeza de que está seguro nas mãos de Deus e que estamos caminhando ao seu encontro. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não são pesados. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, dizia o Senhor Jesus, não é? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Irmãos, às vezes nós achamos ainda que Deus vai pedir algo de nós que vai exigir uma coisa que é impensável, não é? Não, Deus diz: vem, conhece-me. Deus nos prepara, irmãos, Deus nos dá missões diferentes. Alguns dos nossos irmãos entregam a sua vida e dão a sua vida pela causa de Cristo. Outros estão como nós, podendo se reunir livremente, podendo cultuar o Senhor, não tendo medo, não sabemos até quando. Mas, irmãos, o que a palavra de Deus diz é, quando Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não te encurvarás perante eles, estaremos a continuar a ver. Ele diz: é possível. Não é fácil, mas é possível. Que nós possamos, irmãos, muita coisa, isto já parece quase um chavão, não é? Muita coisa podia ser dita sobre este primeiro mandamento, mas o nosso tempo também não o permitiria, mas eu também sei que não estou a falar para irmãos que são leigos, então fica o desafio de nós lermos mais e procurarmos conhecer um pouco mais sobre este primeiro mandamento. Que o Senhor nos abençoe e, se o Senhor permitir, então, na próxima quinta-feira estaremos a dar continuidade a esta série de estudos. Amém.